E graças a Deus, depois, ele volta para casa para pagar todas as suas dívidas, porque eu disse, Léo, você ficou preso na fronteira aqui na Itália, Deus não vai deixar você entrar aqui de novo com dívidas. Primeiro você vai pagar as dívidas. Volta para casa, trabalha para o seu antigo patrão, paga todas as suas dívidas, retorna, faz a escola missionária, encontra uma garota e amanhã vai se casar. Por quê? Porque há alguém que estava orando por esse rapaz, então... Nós que vivemos um pouco os bastidores daqueles que estão indo para o casamento, nós vemos. Tinha chegado um garoto delinquente, mesmo já tendo seus 30 anos, e agora se tornou um homem de Deus porque havia alguém orando por ele. A oração trabalha ao redor das circunstâncias e Deus sabe onde estão os ídolos das pessoas. E quando você ora, esses ídolos são quebrados, de modo que ele olha e diz, então tudo aquilo que eu pensava que tinha valor, não tem, porque todas essas coisas são apenas ilusões. Amém. Tem gente que vive pela aparência, tem botox, não sei, até no cabelo. Eu não sou contra se você quiser se melhorar, mas estou falando dos exageros. Tudo bem, melhore-se como quiser, mas vocês entendem que às vezes a vida de uma pessoa está concentrada no seu rosto, que de qualquer forma vai se desfazendo. A certo ponto você olha e pensa, tem um monstro ali dentro, tem gente que é uma loucura, doenças, isso não leva a nada. Isso é um símbolo de pessoas que precisam de Deus, que precisam de algo verdadeiro, de um sentimento verdadeiro, de serem amadas pelo céu. Não é um homem, uma mulher, é inútil. Tem gente que precisa passar por isso. Meu sobrinho teve que passar por isso para descobrir. Tem gente que é mais inteligente e descobre antes, sem precisar viver tudo isso. Tem gente que acredita e descobre antes. Mas não tem problema, se você precisa dar a volta ao mundo para voltar a Deus, tranquilo, você vai dar a volta ao mundo, depois vai voltar todo despedaçado e nós vamos te juntar de novo, tipo Lego, né? Onde está a cabeça? Coloca a cabeça, talvez isso aqui seja o braço, mas não seria melhor não ter que passar por tudo isso? Não seria melhor ouvir o que o Senhor está dizendo agora? Ou precisamos quebrar a cabeça toda vez? Porque tem gente que é cabeça dura, que sabe, Deus manda pessoas para dizer, muda de vida, não é por aí, mas você é teimoso. E as pessoas teimosas pagam um preço alto. Amém. Quando você vê uma situação na vida de alguém e percebe que essa pessoa não dá fruto, não muda, não melhora, se for alguém da sua casa, da sua família, dos seus amigos, ore por eles. Mas Deus está procurando pessoas que intercedam. Não basta aquela oraçãozinha da comida. Obrigado, Jesus, por este alimento. Caso você realmente faça só essa, então acrescente algumas coisas, justamente naquela que você vai fazer 3 vezes ao dia, se você comer 3 vezes. E Senhor, eu oro pela minha família, pela minha terra, aproveite, já que talvez seja a única que você faz. E nós estamos falando de intercessão, ore pelas pessoas que você ama, porque a sua oração pode mudar o destino, a oração pode mudar a história. Amém? Sim, a oração pode mudar a história. Com certeza. Há um reformador que criou os orfanatos, era o Müller, George Müller. Esse homem, ele que inventou os orfanatos no mundo, não sei se vocês sabem. Ele tinha esse coração pelas crianças, teve uma história difícil, etc. E ele também orava pelo alimento. Mas quando ele morreu, descobriram que ele tinha um caderno de orações. E nesse caderno de orações, ele tinha quase 600 orações respondidas para seus amigos. E havia um amigo por quem ele disse, orei durante 67 anos por ele. E esse amigo ainda não tinha se convertido, mas estava na sua lista. Todos os dias ele orava por seus amigos, mas ele tinha a lista de todos os amigos que haviam se convertido. E aquele lá se converteu no seu funeral. Porque ele orava todos os dias dizendo, Senhor, a coisa mais bonita que pode acontecer aos meus amigos é te conhecer, ter um relacionamento contigo. E todos os dias ele estava lá, diante de Deus. Eu orei pelo meu pai por 15 anos. Talvez você esteja orando há 30 ou há 40, não importa. Porque às vezes depende da dureza dos corações. Tem gente por quem você ora e acontece logo. Tem gente... É como um martelo.
Pense, essa pessoa tem 67 anos de incredulidade, mas a sua oração pode mudar essa figueira que não dá fruto e trabalhar nas circunstâncias, até que então haja a possibilidade de não dar fruto. Sim, porque aqui está dizendo, tudo bem, se depois de eu ter orado, ter trabalhado ao redor, não acontecer nada, então você a cortará, porque o coração, você não pode mudar o coração de ninguém, mas diante das circunstâncias, as pessoas podem dobrar o seu coração e a intercessão trabalha muito nas circunstâncias, amém? Olhem outro trecho que fala sobre a intercessão das nações, Ezequiel 22:30. Procurei entre eles alguém que reparasse o muro e estivesse na brecha diante de mim em favor do país, para que eu não o destruísse, mas não encontrei ninguém. Ou seja, Deus olha e diz assim, esta nação está um caos, estou procurando alguém que defenda a causa. Defender a causa significa justamente estar ali, Senhor, por favor. Me diz da Itália, não permita que a Itália acabe assim. Ajuda minha família, não permita que minha família seja destruída desse jeito. E você é o insistente, diga as coisas como elas são. Porque a Bíblia diz para orar e não desanimar. Por que Deus diz isso? Porque chega um momento em que você cansa. Ele diz, estou rezando por esse cara há 5 anos. Ou, ele é o mesmo há 5 anos. Sabe o que eu te digo? Oi. E uma vez eu estava orando por um amigo meu, e eu me cansei. Eu disse, Deus, não quero mais saber, não vou mais orar por essa pessoa. E ele me disse, tudo bem, eu continuo acreditando. E eu disse, tá bom, se é assim, então eu também vou orar. Sabem, depois de 2 dias ela voltou para Jesus e eu pensei, por 2 dias perdi o milagre, por 2 dias eu estava, por quê? Porque a nossa oração pode sim mudar as circunstâncias, até mesmo de uma nação. Vocês sabem que o nosso time de intercessores de toda a Itália orou muito pela Europa, pela guerra, por Israel, por Gaza, por todo o resto. Oramos a semana inteira, jejuamos e justamente agora há uma visão do fim da guerra. Eu acredito que junto conosco há pessoas orando no mundo inteiro e quando você ora, o mundo espiritual muda. Amém? Quem se lembra de Daniel orando? Daniel está simplesmente orando. Senhor, quero entender. E a Bíblia diz que enquanto ele ora, há uma guerra entre um anjo e um demônio que começam a brigar ali mesmo. E ele diz, Daniel, eu queria vir antes, mas estava brigando ali com o príncipe da Pérsia. Tive que chamar outro anjo. Ou seja, enquanto você está aqui tranquilo e apenas orando, Deus está movendo as circunstâncias, está movendo os seus anjos, está movendo as coisas. A oração é uma chave sobrenatural para a mudança das pessoas. E depois, quando você acrescenta o jejum, ou seja, um tempo em que você diz, eu não vou comer, e no tempo em que eu deveria jantar, almoçar, eu oro, coloco meus joelhos no chão e intercedo. Gente, as circunstâncias mudam porque o Deus da Bíblia é e sempre será Deus. E Ele honra aqueles que o honram. Não desistam dos seus pais, não desistam dos seus irmãos, não desistam das pessoas. Continuem orando. Eu sei que tem gente que leva anos, mas a sua oração é o que ainda pode agir naquela circunstância. Porque se não funcionar, se a pessoa não mudar o coração, a Bíblia diz que será cortada. Amém? Deus está sempre procurando pessoas que orem pelas nações, que orem pelas pessoas. Há pessoas que têm uma sensibilidade especial por uma determinada música, como o pastor Mara e seu grupo, que sempre tem no coração a oração pelos artistas. Porque é desde sempre. Ela diz que quer orar pelos artistas, intercede pelos artistas, conhece a história dos artistas, sabe tudo sobre os artistas, vai lá na internet e os artistas como são, como não são. Porque é o próprio Deus que coloca isso, não podemos dizer que Deus coloca um peso, porque Deus não coloca pesos, Ele dá uma sensibilidade especial para orar por alguém. E há pessoas que você diz que parece quase que é ali, é um chamado de Deus para que você possa estar na brecha pela salvação de algumas pessoas que estão ali. Por que eu devo orar para salvá-las? Porque elas estão cegas, às vezes estão presas por coisas espirituais. Eu disse antes que quando uma pessoa começa a viver longe dos princípios de Deus, a pessoa está presa e cega.
Já aconteceu com você de ter conhecido Jesus e depois olhar para a sua vida lá atrás e dizer, mas como eu pude viver daquele jeito? Quem já viveu isso? Que hoje você olha para alguns dias atrás e diz, mas aquele não podia ser eu, e mesmo assim era você. Que você sente vergonha, olha para trás e diz, meu Deus, eu fazia aquelas coisas, mas não. Terrível. Tem gente que vem para a igreja quando se converte e começa a chorar, e você pergunta, por que você está chorando? Choro por mim mesmo. Por que por você mesmo? Porque eu era um imbecil. Ninguém me disse isso e todos dizem, claro que te disseram. Só que você estava tão cego que não entendia. Se alguém tentava dizer que você estava errado, você dizia, é você que está errado. Há maridos que quando conheceram Jesus, perceberam o quanto eram violentos, perceberam o quanto suas palavras eram horríveis. Há mulheres que dizem, eu era uma bruxa e não sabia. E todos dizem, nós sabíamos. Porque você não vê, a verdade é que a pessoa está completamente cega espiritualmente. A Bíblia claramente diz que o pecado cega a mente e o entendimento. Você realmente não consegue ver a verdade. Então a oração sincera e fervorosa te dará a revelação divina e o discernimento necessário. Você começa a enxergar, através de algumas circunstâncias, você começa a ver. E, infelizmente, às vezes são necessárias circunstâncias não só ruins. Às vezes Deus sabe que você precisa de uma circunstância boa para abrir sua vida, abrir os olhos, um milagre, algo que faz você dizer, não é possível. Eu conheço pessoas que disseram, eu estava ali para morrer ali e lancei um grito ao céu. Deus, se tu existes, salva-me. E essas pessoas voltaram à vida. E isso é algo maravilhoso. E porque voltaram à vida, então creram. Mas lembremos que sempre há alguém por trás, nesses casos, que está intercedendo, orando, intercedendo, orando, intercedendo. Anos atrás conheci uma pessoa do tipo do Esquadrão Vermelho, que eram terríveis lá na América do Sul. Esse homem contava, eu ouvi o seu testemunho, ele tinha balas espalhadas pelo corpo inteiro e ele contava que tinha uma tia e uma mãe que rezavam sempre por ele. Ele conta que a polícia, em certo momento, realmente atirou nele como quem diz, agora vamos acabar com esse aqui porque não aguentamos mais. Sabe como às vezes a polícia é tão eficiente e ultimamente tão permissiva que você entra e sai da prisão 200 vezes. E eles disseram, o que fazemos? E ele ouvia, obrigado. Vamos dar 2 voltas, assim ele morre, assim chega no hospital e dizemos que morreu, paciência. E ele diz, eu ouvia isso, mas não morria. E enquanto eu não morria, eu pensava, por que não morro? E Deus lhe disse, porque sua mãe e sua tia rezam pela sua conversão, você não pode morrer. E hoje ele realmente te mostra todas as balas, enfim, faz assim 2, 4, 5, 6, uma aqui. Quer dizer, é quase impossível que ele esteja vivo, porque havia alguém rezando pela vida dele. A sua oração pode manter pessoas vivas, a sua oração pode mudar a história das pessoas. A sua oração pode mudar a história da sua casa, do seu trabalho. Não basta ir à igreja, use esta arma poderosa que Deus nos deu, que é interceder e orar pelas pessoas. Amém? Quero apenas concluir com algumas passagens. Um deles é Lucas 22, 31, 34, onde Jesus fala a Pedro e diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. E Jesus disse a Pedro, eu te digo que hoje o galo não cantará antes que tu negues 3 vezes que me conheces. O que ele estava dizendo? O diabo me pediu para te peneirar. Quero te dizer outra coisa. Às vezes o diabo quer tentar peneirar, roubar a tua fé. O que o diabo queria fazer com Pedro? Ele queria mostrar a Jesus que esse Pedro que parecia o mais fiel, na verdade não era. E Jesus disse, não, eu mandei o diabo ir embora. Jesus disse, eu orei por você, Pedro, confio em você, sei que tudo vai dar certo e mesmo que você tenha me negado 3 vezes, quando você se converter, depois você vai se arrepender disso.
Então, algumas vezes, o diabo vai tentar roubar a sua fé, roubar a sua força, roubar aquilo que você tem. Por isso precisamos orar uns pelos outros. Você deve orar por si mesmo, deve orar pelas pessoas. A oração faz parte da vida do crente, não é aquela oraçãozinha: Jesus, obrigado pela comida e pelos pobres que não têm. Gente, estamos falando de entrar em comunhão com Deus, de estar ali conversando com Ele, amém? E Jesus é o intercessor por excelência. A Bíblia diz em Hebreus 7, 24 a 25, ele, porém, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio que não se transmite. Por isso, ele pode salvar perfeitamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Já que vive para sempre, intercede por eles. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, orando todos os dias por você. O que Jesus está fazendo hoje no céu? Ele ora pela sua vida e pela minha. Senhor, oro por Roslin. Ajuda-a a melhorar em seu caráter, em sua vida, em sua missão. Não é maravilhoso isso? Ele te ama. Ele quer ver você se sentir maravilhosamente bem desde que você nasceu nesta terra. E se você o conhece, reserve um tempo para orar pelas pessoas, orar pela Itália, orar pela Europa. Sua oração pode mudar as coisas. Amém? A Bíblia nos falará sobre Elias. Um homem que orou, quantos eram? Um só orou e o céu se fechou. Não choveu por 3 anos sobre a terra por causa da oração de um homem. Depois ele orou novamente e choveu. Veja o quanto a sua fé pode fazer. Ela pode mover o céu, pode mover as nuvens. Quantas pessoas disseram: olha, estava para chover no dia do meu casamento, mas nós oramos, intercedemos e havia sol. A sua oração pode mudar as coisas. Deus nos deu o direito de orar para mudar as circunstâncias e para mudar as coisas ao nosso redor. Usemos esse poder que temos em nossa boca e em nossos corações. Amém. Jesus intercedeu por nós em João 17. Pai, eu oro por eles para que eles sejam um assim como nós somos um. A Bíblia diz que o Espírito Santo em Romanos 8, 26 a 27 intercede com gemidos inexprimíveis. Você está ali, é o Espírito Santo. Olhem para essa moça que estava aqui com seu filho, com Noah. Olha para Deus. Veja como é Deus. Quando você está orando, Ele pode falar com você, filha. Mesmo que eu tenha dito para não ir ao hospital agora, você vai mesmo assim. Não, Senhor, depois vão me mandar para casa. Vá mesmo assim e depois venha ouvir. Se você não tivesse ido lá naquela noite, seu filho teria tido muitos problemas. Deus ainda fala hoje. E sabem como é que nós treinamos para ouvir a sua voz? Orando, ouvindo, orando. Amém. Em 1 Timóteo 2:1 diz assim: exorto, portanto, antes de qualquer outra coisa. Leiam aí comigo. Exorto, portanto, antes de qualquer outra coisa. Digam, antes de qualquer coisa que façamos, súplicas, orações, intercessões, agradecimentos por... Deus diz, antes de qualquer outra coisa, antes de pensar nos seus negócios, enquanto você ganha, comece pelos homens. Antes de orar, posso orar pelos meus negócios? Claro, posso orar para que minha empresa vá bem? Claro, posso orar para que se abra uma porta? Claro, mas Deus diz, antes disso, ore pelas pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que os seus negócios, do que as suas coisas, amém? Por todos os homens, mais adiante dirá assim: o Deus que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer tanto que as pessoas o encontrem para que tenham um sentido na vida, porque sem Ele não há sentido. Que Ele quer alcançar você, Ele quer alcançar pessoas. Eu sei que às vezes isso nos deixa com raiva, porque quando uma pessoa vê, isso deixa alguém que não vê com raiva. Não? Sabe quando algo é óbvio o que você diz? Mas veja, está escrito em preto e branco e a outra pessoa não entende. Isso te deixa um pouco irritado? Muito. Claro, mas precisamos entender que às vezes as pessoas não entendem. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios diz, elas não veem porque o Deus deste século é o diabo, cegou suas mentes. Ultimamente eu estava observando algumas decisões que as pessoas tomam e vi violência. Pessoas usando a guerra apenas para causar problemas.
E eu ficava irritado, como acho que muitos de vocês, e o Senhor me dizia, eles não vêm. É inútil ficar bravo com alguém que não enxerga. Sabe quando uma criança é apenas uma criança e você quase quer que ela entenda como um adulto? Mas você não vê que é perigoso. Talvez a criança tenha 3 anos e fique ali como quem diz, não vejo. Mas você não entende que não pode comer antes de comer, não pode comer batatas fritas. E a criança te olha assim porque ela não entende, entendeu? Ela não entende. É inútil bater, gritar, não entende, não entende. No máximo temos que ensinar com o tempo e ela vai entender. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus pelas pessoas que estão realmente perdidas em seus pensamentos, em sua rebeldia. Lembre-se, tudo o que é rebeldia não vem de Deus. O pai da rebeldia se chama Satanás. Você pode gostar ou não? A rebeldia contra os pais, a rebeldia contra o governo, qualquer tipo de rebeldia, porque pessoas inteligentes ou pessoas cheias de Deus não precisam se rebelar. Você pode argumentar, pode dar sua opinião, mas o ódio, a rebeldia, a maldade não podem vir de Deus, nunca. Porque o pai da rebeldia não é Deus. Deus é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus maravilhoso. Nesses dias, eu postei algo onde havia um rapaz que era ex-muçulmano e se tornou cristão, muito conhecido na América, onde ele dizia, sabe, as pessoas dizem que Deus é a mesma coisa, mas não é. Não é porque Jesus nunca se casou com uma menina de 9 anos, Jesus nunca criou guerras, Jesus nunca disse às pessoas, se alguém não acredita como você, vá lá e mate-o. Jesus disse, dê a outra face, perdoe, aceite e ame. O que Jesus veio pregar na terra. Prefiro que me matem, mas eu não vou me rebelar, porque a rebelião não vem de Deus, nunca virá de Deus. Obrigado. Ver na religião, nos governos, não importa onde você veja, porque como eu disse antes, se você não escolheu Jesus, você já escolheu o contrário. Quando você não toma uma decisão por Deus, você acabou de tomar a decisão de estar contra Ele. E tudo o que não está em Deus está contra Deus, todo o resto. Foi assim que ele disse, e eu acredito porque a Bíblia ainda é o livro mais lido do mundo. Acredito porque a Bíblia ainda é o livro que muda as pessoas. Acredito porque as pessoas que conhecem Jesus mudam de vida, de atitudes, de religiões, de partido político. Ou seja, há pessoas que vêm do fundo do poço e quando conhecem Jesus, saem de lá. Nós temos um amigo que ficou bilionário, usava crack, fez todos os tipos de clínicas que vocês possam imaginar na Europa, na Suíça, na América do Sul. Nunca a família dele conseguiu tirá-lo do crack, até porque o crack que agora chegou à Itália, bom, tem até governo querendo dar de graça, mas deixa pra lá. Não se sai, não é como a cocaína que você vai para uma comunidade, não se sai, só Deus. E ele conhece Jesus, tem uma experiência, vai a uma igreja como vocês. E naquele dia, depois de 16 anos de crack, de frequentar as melhores clínicas do mundo, um toque de Deus na vida dele. E hoje ele é um pastor. Alguns o conhecem porque ele é um pastor skatista, ele andava de skate e prega a palavra de Deus. Outro dia mesmo eu o vi pregando a palavra de Deus e pensei, que milagre lindo, que milagre lindo. Toda a família dele viu. Um momento na sua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Um momento na presença de Deus pode mudar tudo. E eu quero te convidar agora para orar comigo, porque um momento na presença dele pode mudar toda a sua vida. Um momento na sua presença pode mudar a história da sua família. Não desista. Orem sem se cansar. Batam continuamente. Continuem. A sua oração está quebrando muralhas. A sua oração está destruindo muralhas ao redor das pessoas. Está mudando as circunstâncias para que elas possam encontrar o Rei da Glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso agora, na sua presença, eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, queremos orar agora, estamos na Tua presença. Antes de tudo, queremos orar por nós mesmos. E quero orar para que, se há alguém aqui hoje que está completamente cego e nem mesmo sabe disso, que pensa que realmente enxerga, que seus olhos sejam abertos.
Eu oro em nome de Jesus para que um espírito de revelação e de sabedoria traga hoje revelação ao coração e à mente dessa pessoa, para que ela possa te conhecer, conhecer o teu amor, conhecer a tua verdade, conhecer quem tu és. E agora eu gostaria que você orasse por pelo menos 2 pessoas que estão perto de você, que ainda não conhecem Jesus. E que você não reze assim, Deus, reze com toda a intensidade do seu coração. Por favor, por favor. Para essa pessoa, se ela precisa de cura, ore pela cura dela. Se ela tem uma circunstância que precisa mudar, ore. Mas ore muito, mas ore com todo o seu coração, mas ore intensamente. Eu quero chamar todos os sons aqui para orarem juntos. Orem intensamente em nome de Jesus. Comecem a levantar a voz. Comecem, você pode mudar a história dessa pessoa neste domingo. Você vai se lembrar do dia 5 de outubro de 2025. Eu estava em uma igreja e estava orando. Eu orei por você, meu irmão. Eu orei por você, minha irmã. Eu orei por você, meu primo. Eu orei por você, mãe. Eu orei por você, esposa. Eu orei naquele dia para que Deus mudasse a sua história. Não desista. Eu sei que às vezes é difícil, mas não desista. Não desista do seu filho, não desista da vida dele, não desista da sua mãe, não desista da sua família, não desista dos seus amigos, não desista. Levante sua voz e ore comigo. Obrigado por toda a sua ajuda. Qual era a passagem que lemos no início do gospel? Tudo aquilo que vós pedirdes ao Pai em vossas orações sinceras, crede firmemente que já o recebestes de fato, e assim com toda a certeza será concedido a vós. Então agora faça esta última oração. Senhor, hoje eu oro, coloco esta pessoa diante do teu trono. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em oração sincera, crede firmemente que já o recebestes, e assim certamente será.